Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica para o Enem. O tema de hoje envolve uma organela citoplasmática que é a mitocôndria. A mitocôndria, pessoal, é uma organela responsável por um processo bioenergético que acontece na célula, que é a respiração aeróbica. Minha primeira dica foi sobre fermentação, um processo de respiração anaeróbica. Lá na fermentação, a glicose ela é quebrada e gera-se ATP, só que sem a participação do oxigênio. Aqui na respiração aeróbica, a glicose ela vai ser oxidada. Vai ocorrer uma quebra, só que com a participação do oxigênio, para gerar ATP. O ATP é a moeda energética da célula. Assim a célula consegue realizar seus papéis, desempenhar suas atividades. Bem, uma molécula de glicose na respiração aeróbica, ela reage com 6 moléculas de água e 6 moléculas de O2. No processo são produzidos 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de água, 36 ou 38 moléculas de ATP. Nessa equação química aqui que ocorre na mitocôndria, há algumas observações que a gente pode fazer. Primeiro que há uma troca gasosa, na respiração aeróbica. É preciso o oxigênio chegar na célula. É preciso o gás carbônico ser eliminado da célula, já que ele é um produto do processo. Para isso, os organismos vivos eles têm sistemas de troca gasosa com o meio no qual eles se encontram. Outro detalhe é que esses 12 átomos de oxigênio aqui, que compõem o O2, reagente da respiração aeróbica, nos produtos ele vem para as moléculas de água. As moléculas de água também têm 12 átomos de oxigênio. Esses 12 átomos de oxigênio vieram do O2. Agora, o detalhe mais importante é a transformação de energia que ocorre aqui nessa reação química, Se transforma energia química de glicose em energia química de ATP. Chama a atenção aqui a quantidade de ATP que é produzida, 36, 38, por molécula de glicose. É um rendimento energético muito maior do que aquele da fermentação. Lá na dica de fermentação eu lembrei, para uma glicose são produzidas 2 moléculas de ATP. Aqui na respiração aeróbica, para uma glicose, 36, 38 moléculas de ATP. Aqui está a organela onde esse processo ocorre. É a mitocôndria. A mitocôndria ela tem uma membrana externa, ela tem uma membrana interna cheia de dobrinhas. Essas dobrinhas da membrana interna nós chamamos de cristas mitocondriais. Preenchendo o espaço aqui no interior da mitocôndria, existe a matriz mitocondrial. É o líquido que preenche o interior da organela. Aqui na matriz nós encontramos ribossomos. A mitocôndria é uma organela que tem ribossomos próprios. E também a gente encontra um DNA, que é o DNA mitocondrial. Quando a gente pensa na origem dessa organela, as mitocôndrias elas têm origem endossimbiótica. No passado, essa estrutura aqui era uma bactéria. Essa bactéria ela fazia um processo bioquímico, bioenergético complexo. E essa bactéria ela foi incorporada à célula eucarionte que estava se constituindo, isso há milhões de anos atrás. Essa bactéria passou a viver em simbiose, em mutualismo com a célula eucarionte e hoje é uma organela. Como é que eu sei disso se isso aconteceu há milhões de anos atrás? Existem evidências de que a origem da mitocôndria é bacteriana. Por exemplo, existem ribossomos no interior dessa organela. A mitocôndria tem ribossomos próprios. Outra coisa, a mitocôndria ela tem um DNA circular solto ali no interior da organela. Outra coisa, quando são necessárias mais mitocôndrias no interior da célula, essas se dividem ali. O fato da mitocôndria ter DNA próprio, ribossomo próprio e capacidade de divisão, isso permite dizer que a origem dela é endossimbiótica. Eu também coloquei aqui nesse meu esquema de mitocôndria as 3 etapas da respiração aeróbica. O objetivo desse vídeo não é recordar todas as etapas, isso aí precisaria de um vídeo mais longo, mas só para lembrar, aqui está a glicólise, a primeira etapa da respiração aeróbica, acontece fora da mitocôndria, lá no citoplasma, lá no hialoplasma da célula. O ciclo de Krebs é uma segunda etapa do processo de respiração aeróbica. Esse ocorre na matriz mitocondrial, no líquido que preenche a organela. E por fim, a cadeia respiratória, a terceira e última etapa do processo de respiração aeróbica, ocorre nas cristas mitocondriais, nas dobras da membrana interna da mitocôndria. Pessoal, conhecer as etapas e onde elas ocorrem
vale a pena ser lembrado. Uma outra coisa que vale a pena pensar para o Enem é lembrar das heranças mitocondriais. Se ela tem DNA próprio, ali existem genes que podem ser transferidos, sempre da mãe para os seus filhos. Na hora da fecundação, a carga genética nuclear do zigoto é uma mistura da carga genética materna, que estava lá no óvulo, mais a carga genética paterna, aquela que veio com o espermatozoide. Mas as organelas de um zigoto, essas organelas, elas têm origem a partir do óvulo. O óvulo é que fornece as mitocôndrias para o zigoto. Portanto, todas as mitocôndrias de um indivíduo, já que elas se dividem, elas têm origem materna. Elas foram herdadas da mãe. Então, uma coisa que vale a pena ser lembrada, já que a mitocôndria tem origem materna, é que se uma mãe tem um gene presente no DNA mitocondrial que confere a ela uma certa característica, já que essa mãe vai transferir mitocôndrias para os seus descendentes, todos os descendentes vão ter essa característica. Essa filha aqui, ó, ela teve filhos que também terão essas características. E essa mulher aqui também, já que ela herdou essas mitocôndrias, né? Então ela vai transferir mitocôndrias para suas descendentes também. Então olha como é uma herança em que mães transferem para os filhos características, porque os genes para essas características estão presentes nas mitocôndrias. Pessoal, espero que você tenha aproveitado essa dica. Essa dica trata de vários temas aqui, né? Não só a caracterização da organela, mas o processo bioenergético e sua relação com a genética também. Então vai ter uma lista de exercícios sobre esse tema lá na descrição do vídeo no YouTube. Não esqueça de curtir e compartilhar essa dica com mais pessoas. Assim essa informação consegue chegar a mais gente. Um grande abraço, até a próxima!